Oh. Boa noite, igreja. Paz esteja convosco, amém? Quem está feliz, diga glória a Deus. Aleluia. Nós estamos vindo de um pós-congresso que foi uma bênção. Quem pôde participar de todos os cultos ou todos os eventos que nós tivemos na igreja foi ricamente abençoado. E eu confesso que essa mensagem que Deus colocou no meu coração foi através de um dos dias do congresso, e especificamente um testemunho que eu ouvi. E aquilo lá me impactou bastante. E aí essa mensagem ficou no óleo. E aprove a Deus que fosse hoje que eu viesse entregar ela para os amados irmãos. Eu fiquei muito feliz, porque é como se a gente pudesse dar continuidade ao processo, ao trabalho que foi iniciado através do congresso. O congresso tinha um tema, amém? Nós temos um tema gerador, que é... Qual é? A grande... E o pastor Christian já foi muito feliz dizendo que você só vai conseguir colher alguma coisa se você plantar e semear. E você não vai lançar toda a sorte de semente, né? Você vai especificar porque você quer colher algo especificamente, amém? Diante de tudo isso, eu convido vocês a abrir as suas Bíblias, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 18, nós vamos do 1 até o 8, amém? Acompanhe aí. Amém. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Diga amém. Glorioso Deus, foi lançada a tua palavra, Senhor. Foi lançada por boca de homem, mas ela foi escrita e inspirada por ti, pelo teu Espírito Santo. Por isso que nesse momento, ao lançar essa palavra, Senhor, tu sabes muito bem o coração da tua igreja e todos que aqui estão. E eu sei, Pai, pela tua palavra, que ela não volta vazia para ti. Antes, ela produzirá o efeito para o qual ela será lançada nessa noite. E que, através do Teu Espírito Santo, a gente possa estar sensível, Pai, àquilo que o Senhor quer nos falar e nos mostrar. Porque já glorificamos o Teu santo nome por tudo que vimos e ouvimos já quando entramos aqui para te cultuar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Congresso de Intercessão foi uma bênção porque ativou algo em mim e você. E é algo que me preocupa um pouquinho, porque é algo que acontece uma vez por ano, né? Parecia no tempo
no tempo antigo, onde que as pessoas só iam cultuar e adorar a Deus uma vez por ano, né? Levando o seu cordeirinho para o sacrifício. Né? Então é algo que me chama a atenção, porque oração não é campanha. Não é campanha. Oração é algo que tem que estar no íntimo do crente. Foi cantado aqui no louvor. Sabe quando eu estava aqui, eu estava ouvindo o louvor. Eu quero intimidade. Não é assim? Eu não vou cantar porque eu não sei ele direito. Mas depois eu me arrisco. Mas é isso. O tom é esse aí. É intimidade com Deus, é intimidade com o Senhor. E a gente pode perceber algo que a gente não deve buscar o Senhor somente em época que existe o congresso, ou campanha. Isso tem que ser uma vida do crente, uma vida pautada em oração. E o que me chama a atenção é o seguinte: quem intercedeu por vidas aí? Amém. Eu intercedi por vidas. Eu intercedi pelos propósitos que foram colocados ali. Estão entendendo ou não? Eu intercedi, eu estava ali, estava diante da obediência da nossa liderança e, acima de tudo, com fé. Porque Jesus encerra essa mensagem dizendo: quando eu voltar, será que eu vou achar fé? Diga, vai achar. Mas diga com convicção, vai achar sim, Senhor. Porque eu sou um crente de oração. E é tendo fé que eu oro. Primeiro você tem que gerar em você a fé, para você dobrar o seu joelho e orar. Mas o que eu quero trazer nessa noite é algo um pouco diferente. Porque eu sei que essa mensagem aí os irmãos já ouviram. Mas foi algo que Deus falou comigo. Através, como eu falei, daquele testemunho. Já eu vou falar em que momento foi. Mas eu percebi que na intercessão a gente coloca as causas, né? Mas dos outros. Mas e a nossa causa? A nossa própria causa? Você tem orado por você mesmo? Pela sua causa? Você tem se dedicado a tirar um tempo especial de convívio com o Senhor, mas para a sua própria causa? Para algo que você vem ali lutando e sentindo que isso ainda não aconteceu? Porque muitas vezes o crente ele é chamado a falar assim: você tem que interceder pelos outros, e a gente faz isso bastante. Quando eu visito os lares, o que eu mais faço é orar pelos outros. Amém? Eu não vou estar lá no lar da pessoa orando por mim. Eu vou estar orando pela causa deles. Mas você sabe o que me chama às vezes a atenção? É que você vai um dia, a pessoa: pastor, ore por essa tal causa. Amém, a gente ora. Depois na outra: não, agora já é outra causa. Eu falei: irmã, já é outra causa? Aquela lá eu já abandonei, já desisti, já não tem mais. Agora eu estou preocupado com isso. E eu estou preocupado com aquilo. Eu tenho observado que essa é uma geração que se preocupa muito com as coisas e não sabe o que quer. Isso que é o pior. Hoje o que mais se tem, olha que interessante, vocês jovens, e principalmente com relação ao mercado de trabalho, o que mais se tem é as pessoas procurando especialistas, psicólogos, para tentar traçar perfil, para saber no que a pessoa tem condições de trabalhar, aceitando assim essa orientação e não tendo uma convicção própria. Não tem. A pessoa chega e fala: hoje eu estou pensando em fazer isso, agora eu estou pensando em fazer aquilo. Bom, minhas meninas que são pequenas ainda, falar isso é normal. Mas já um adulto não tem uma definição, não tem um propósito. Estão entendendo, igreja? Eu acho que falta um propósito, ativar um propósito. Pensem bem, a situação da intercessão
não seria feito da forma que foi se não tivesse os objetivos e os propósitos da oração. E hoje em dia nós falhamos e erramos porque nem a gente mesmo sabe o que quer. Tiago fala que a gente não recebe do Pai em oração porque a gente erra pedindo mal. E esse mal, ele menciona para os nossos próprios deleites, mas a gente pede mal porque a gente não tem um propósito bem traçado e definido. Ou seja, falta foco, objetivo e prioridade na vida de cada um de nós. Quais são os 2 mandamentos que o Senhor nos deixou? Os principais, né, que Jesus Cristo replicou ali para os seus discípulos. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu entendimento, todo o teu coração. E ao próximo como? Como o quê? Eu tenho que pensar em mim também. Porque está no mandamento. Porque eu tenho que pensar no próximo como a mim mesmo. Olha só que interessante, né? Eu oro pelo próximo. Mas antes eu tinha que orar pelo próximo como a mim mesmo. E não é uma questão de egoísmo que eu estou colocando aqui. É a questão que a palavra revelou isso. A palavra tem revelado isso. E a palavra começa dizendo o seguinte. Põe lá no versículo 1. Agora eu vou olhar do telão. Por favor. Já do 1. Quando Lucas escreveu, é Lucas dizendo: para que Jesus ele fala dessa parábola? É sempre bom a gente entender por que Jesus contava parábolas. E Jesus vinha falando das coisas do reino. E estava dizendo que o pessoal estava querendo saber onde estava o reino. E ele falou: o reino já está entre vocês. Já está no meio de vocês. Mas vocês têm que entender como que funcionam as coisas do reino. E aí começa assim, Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar, quando? Só no congresso? Daqui 1 ano? Só quando abrir campanha? O que está escrito em 1 Tessalonicenses? Orai sem cessar. Para orar? Sempre. Agora tem um detalhe. E nunca, diga nunca, desfalecer, desanimar. Nunca desanimar. Um crente não pode estar desanimado numa oração. Ele tem que estar ativo no seu propósito. Por isso que ele vai orar. Passa para o 2, por favor. E ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia. Quem estava narrando isso daí era Jesus. Havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Pode passar para o próximo. Esse é um dos personagens. E o outro, havia também naquela cidade uma viúva, que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Aleluia. Por que Jesus colocou 2 personagens assim, tão diferentes? É porque essa mensagem eu vou tentar encaixar os 2, tá? Eu tenho tanto a mensagem da parte da viúva, como também, mas eu não posso deixar para a segunda parte, viu? A última vez que eu preguei aqui, eu falei assim, tem a segunda parte e não trouxe a segunda parte. O pessoal falou: puxa, pastor, quando você vai voltar para trazer a segunda parte? Foi numa quarta-feira. Eu vou tentar encaixar também a parte que cabe ao juiz. Mas primeiro vamos falar da personagem principal, a viúva. Por que a viúva? Porque a figura da viúva era uma pessoa o quê? Vulnerável. Já não tinha marido, já não tinha ninguém, talvez não tivesse filhos. E era uma pessoa que não tinha recursos, nada. Mas ela poderia fazer uma coisa: insistir, perseverar. Ela tinha uma causa na justiça, isso é o que está declarado lá. Mas hoje, meus amados irmãos, hoje, qual é a sua causa diante do Senhor? Qual é a sua causa?
Se você estivesse assistindo um vídeo agora, é aquele momento que está escrito, pause o vídeo e faça você mesmo o exercício, tá bom? Como vocês estão ao vivo aqui, então faça uma pequena reflexão. Feche seus olhos, que em nome de Jesus, essa palavra será profética na vida da igreja. Será profética na vida da igreja. Será profética na vida da igreja. E é isso que eu desejo. Por isso que eu estou levando essa mensagem ao coração da igreja. Essa viúva tinha uma causa, uma coisa bem definida no coração dela. Ela tinha algo que ela projetou. Você tem um sonho aí, meu irmão, no seu coração? Tem algo que hoje você pode chegar e falar para Deus, Senhor, na hora que você fechou os seus olhos, falar, é verdade, Pai. Tanta coisa está na minha cabeça, tanta preocupação, mas eu nunca desisti daquele projeto, nunca desisti daquela causa, eu pelo menos desisti temporariamente, porque eu achei que estava perdido. Primeira lição, priorize a sua causa, priorize a você. A causa é sua, amém? Ainda que a sua causa seja para que você, através da sua oração e de você importunar o Senhor Deus com a sua oração continuamente, seja algo que você está fazendo para alguém da sua família. Pode ser que isso seja a prioridade. Alguém pode chegar, hoje, por exemplo, na IBD, um menino falou assim, eu queria que minha família estivesse aqui na igreja. Eu falei, nós vamos orar, mas ore você. Ore você. É o seu desejo? Hoje, minha família, uma hora dessa, como já foi dito aqui, está na festa da carne. E eu queria que ela estivesse cultuando aqui nesse culto abençoado com o Senhor, para receber essa mensagem. E até mesmo, por que não falar? Tem um livramento de morte, estando na casa do Pai, amém? Pode ser algo que você pode ter projetado no teu coração, mas você tem que colocar isso hoje definitivamente na tua vida como uma vida de oração, algo que você está querendo realmente como prioridade, e você tem que ter um foco e um objetivo bem definido. Amém, meus amados? Eu acho que se tiver algum coach me ouvindo agora aí, glória a Deus, porque daí ele pode até usar essa mensagem. Certo? Pode usar. Pode usar, viu? Pode usar, porque ela é muito boa. A mensagem é para o povo de Deus e todos aqueles que querem ouvir. Você tem que priorizar aquilo que está no teu coração. É um sonho, é o seu casamento, é a sua família, é a sua faculdade, é os seus amigos, é algo que você gostaria que Deus realizasse na sua vida como um sonho. Você tem um adversário, uma adversária, como diz aqui, é uma causa na justiça, então tinha um adversário. Então, persevere nisso. Ore sem cessar. Essa é a ordem do Senhor Jesus. Importune o Papai do céu. Importune porque Ele quer que você faça isso. Isso é um pedido do Senhor Jesus. Faça isso hoje. Mas não chegue fazendo toda sorte de oração, porque isso daqui vai contra aquilo que Jesus também falou num determinado momento, quando ele falou, não façam como aqueles fariseus que fazem longas orações repetitivas só para se mostrar. É totalmente diferente. Estão entendendo ou não? É intimidade, é algo que você vai buscar, é algo que você vai bater na porta lá todos os dias. Todos os dias. Você vai bater hoje na porta e falar, Senhor, eu estou aqui. O Senhor se lembra de mim. É aquela causa. O Senhor já sabe disso. Faça com que ela aconteça. Em nome de Jesus. Amanhã eu volto. Aí você volta, bate na porta de novo.
Senhor, eu estou aqui. Faça com que aconteça aquilo lá. É o mesmo propósito, não mudou nada, não acrescentei nada e também não estou tirando nada. É aquilo, palavra por palavra, o Senhor conhece. E mais uma vez, e eu li, olha, hoje de manhã eu li sua palavra. E você sabe que me deu um pingo de esperança na sua palavra, porque eu li uma passagem e estava escrito assim: pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e será aberta a porta. Aleluia. É assim que você vai orar, com essa intimidade. Declarando para o próprio Deus, importunando Ele, a palavra que Ele mesmo revelou ao teu coração. Mateus 7, coloca lá. Coloca Mateus 7, 7. Porque todo aquele que pede, aí você completa. Porque está escrito, Senhor, todo aquele que pede, receberá. Todo aquele que busca, encontrará. Todo aquele que bate diariamente, uma hora o Senhor vai abrir essa porta. Aleluia! Aplauda o Senhor! Aleluia! É a palavra dele. E você constantemente vai se apresentar a Ele todos os dias. Todos os dias. Fato é que você tem que tomar algumas ações. É claro que você tem que tomar algumas ações. Porque quando você prioriza algo na sua vida, você também precisa de algo que é você investir. Você vai precisar tomar certas atitudes. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as... Amém. Pensei que não tinha essa parte não, era só ouvir. Tem que praticar, tem que investir, tem que fazer acontecer. Pensa só. Pastor Cristo foi muito feliz, né? A pessoa queria plantar e foi aonde? Pegar recurso? Em quem poderia dar recurso. Aonde que ela foi? No banco? Foi isso mesmo, né, que você pregou aqui? Pastor Cristo, você já pregou? Eu só estou completando. Ele disse, o agricultor queria plantar, só que ele precisa o quê? Comprar semente, amém? E quem vai financiar isso? O banco. Procure a pessoa certa. Aleluia. Você tem algo para procurar? Essa pessoa tinha algo na onde? Ela foi procurar quem? O juiz. Só ele poderia julgar a causa dela. Então, primeira coisa, a sua prioridade vai depender de quem você vai procurar. Com certeza. Você quer investir na sua carreira profissional? Que seja esse o seu sonho, aleluia, amém. Tá certo? Se Deus te deu um talento ainda e hoje está brotando esse talento, ainda mais se você falar, Senhor, fazer um voto, né? Senhor, eu quero usar o meu talento na igreja, mas antes eu preciso fazer o curso, a faculdade. E você vai orar e vai insistir. Ele vai aplicar isso na tua vida. Isso é uma garantia que a palavra nos dá. Mas de que maneira ela nos dá? Pela fé. Nem que seja um tantinho assim, um grãozinho de mostarda. Mas tem que ter. Porque se não tiver, você nem dobra o joelho. Aliás, você não faz nada. Estão entendendo a mensagem? Sim, igreja. Amém. Então vamos lá. Essa pessoa ia insistentemente. E ela fazia acontecer. E ela tinha uma causa. Diga uma causa. É uma causa só, irmãos. Não vai colocar várias coisas. Não que Deus não possa fazer. Ele faz até para quem não pede. Tá certo? Eu me lembro de quando Pedro e João foram ao templo, Formosa, certo? Atos. E aí encontrou o coxo, né? Estava lá. O coxo queria ser curado, irmãos? Será que algum dia ele dobrou e falou assim, Senhor, tem uma enfermidade, eu quero ir. Ele chegou lá e queria ser curado? Mas Deus deu a ele até o que ele não pediu.
Porque ele queria o quê? Esmola. Queria dinheiro. E Deus deu o quê para ele? Foi o que Pedro falou. Eu não tenho dinheiro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Seja curado em nome de Jesus. Aleluia. Ele nem pediu e ganhou. E aí vai falar, Senhor, eu já estou pedindo há tanto tempo. Calma. Calma. Peça uma coisa primeiro, a sua prioridade. Por isso que eu gosto quando Paulo falou assim, uma coisa só eu faço, não é 10, é uma coisa só. Até porque ele é homem, mais que uma coisa, ele não ia conseguir, não. Isso eu falo por experiência própria. Né? O pastor Reinaldo sabe disso, que ele está ministrando para os homens, é difícil, né, pastor? É uma coisa só, né? Uma de cada, por isso que você fala um dia de cada vez, é uma coisa só. Homem é fogo, é uma coisa. Uma coisa só eu faço, Paulo dizendo. O que é? O que é que ele fala lá em Filipenses? Filipenses 3. Uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas que ficaram, caminho em que direção? Para a frente, para o alvo. Para o alvo. Aleluia. É para o alvo. Uma coisa só eu faço. E eu vou projetar essa uma coisa. Primeiro que eu vou me esquecer, né? Porque ninguém vai orar, né? As mazelas que ficou para trás, já ficou para trás. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Não é louvor, não. Eu que dei um tom diferente. Eu nem conheço. Se tem, eu não conheço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esquecendo-me. Eu vou adiante de mim. Aleluia. Porque eu projetei isso no meu coração. E se você já está sentindo essa palavra, vai dando glória a Deus no seu lugar aí. Porque é isso que é a profecia do Senhor para a sua vida e para a minha vida. E que nesse congresso, algo me chamou a atenção. Algo me chamou a atenção. Quando a gente fala de alvo, me fez lembrar também de uma outra passagem importante. Se lembra, está em 2 Reis 13. O profeta Eliseu já estava para morrer, estava na sua casa, no seu leito, já estava com uma enfermidade que ia levar ele para a morte. E o rei de Israel, na época, era Jeoás. Jeoás chegou até ele porque ele estava sofrendo com o ataque dos sírios. Chorou com ele lá e falou, eu vim te pedir algo, você é um profeta, o que eu devo fazer? Você sempre profetizou. E aí ele falou assim, você tem um arco aí? Pega o arco, abre a janela e lança uma flecha. Ele lançou a flecha e falou, essa flecha que você lançou no Oriente, essa flecha aí é o teu livramento. Aleluia. Aí ele chegou e ele disse o seguinte, pega o arco de novo, pega as flechas, agora fere o chão. Foi isso que ele falou. E ele fez o quê? Lançou uma, lançou duas, lançou três. O profeta Eliseu falou, mas rapaz, você vem aqui, eu aqui doente, ruim, esperando que você viesse orar por mim, te lanço uma palavra profética sobre a tua vida, e você foi tímido dessa maneira, você lançou 3 flechinhas aí, por que você não lançou 5 ou 6? Entenderam, igreja? Você é o arco, a flecha são as suas ações. E você tem um alvo, objetivo. Além do livramento, aquelas 3 flechas era para ele prevalecer contra o inimigo. Só que o profeta falou, você só vai prevalecer 3 vezes só. Se ele vier 6 vezes, 3 vezes você vai sofrer contra ele. Porque se você tivesse lançado 6 vezes, você teria vencido a batalha. Aleluia! Aleluia! É isso. Vocês são o arco. As flechas, Deus te deu na mão como provento, como algo que você vai lançar, vai projetar, você vai fazer isso, porque você tem essa condição. Essa viúva tinha algo, a comunicação. Ela ia lá todo dia com disposição, andava e batia na porta.
Vai ver que os funcionários lá do escritório falavam assim, olhava lá pelo olho mágico, né? Falava assim, é a viúva, juiz. É ela que está aí de novo na porta. O que eu faço? Falou, manda ela embora. Não vou atender. Não quero saber. E ela voltava todo dia lá. Você tem o poder da comunicação, de orar com Deus. E se você quiser outra palavra profética na tua vida, é só você ver o que Tiago disse a respeito de um dos maiores profetas da Bíblia, que foi Elias. Ele disse o seguinte de Elias. Elias era um homem, uma pessoa, que tinha as mesmas paixões que nós. As mesmas. Mas quando ele orou, aleluia, quando ele orou, quando ele importunou a Deus, e quando ele disse, Senhor, cerra os céus, e não choveu por 3 anos e meio naquela terra. E isso é o que ele projetou para a vida de Israel como profeta que ele era. Você tem o poder da oração, você tem o poder da comunicação. Às vezes sua bênção está mais perto do que você imagina. Eu dei o exemplo aí do coxo, mas eu também posso dar um exemplo de um que não foi tão rápido, né? O rei Ezequias. O rei Ezequias, o que aconteceu? Isaías entrou no palácio, chegou lá, ele estava, diz a palavra, que ele estava com uma enfermidade de morte. Talvez hoje poderia se assemelhar a um tumor, não sei, porque ele usou uma pasta de figo depois. Fato é que Isaías falou, põe tua casa em ordem, porque você não vai viver. Ele já sabia que ele tinha uma enfermidade, mas quando o profeta falou, você vai morrer, aí o que ele fez? Ele virou para a parede, orou e insistentemente perseverou nessa oração, dizendo, Senhor, olha para os meus feitos, Senhor. E começou a chorar. E aí diz a palavra que Isaías talvez deve ter gasto uns 20 minutos para sair de lá, né, do quarto do palácio do rei, até chegar na porta principal de saída. Deus falou, volta lá. Aí Isaías deve ter falado, Senhor, se eu fosse fazer isso, né? Falou, não, mas eu estava esperando ele me importunar. Aleluia, aleluia. Eu pensei que lançando essa palavra na vida dele, ele ia desistir. Aleluia. Estão entendendo? Quem é seu adversário hoje? Que foi lançado sobre sua vida? É uma enfermidade que você está lutando? Ou é algo que talvez dependa apenas de você, da sua oração, para que Deus ative? E Isaías voltou lá. Agora, tem também um caso de uma outra pessoa que orou. Quem conhece a história do filho de Abraão, Isaque? Isaque foi apresentado a Rebeca quando ele tinha 40 anos de idade. Ele se casou com 40 anos de idade. E diz a palavra que ela não podia gerar filhos. Ela não podia, ela era estéril. E diz a palavra que Isaque orou. Orou com um propósito. Ele tinha um propósito na vida dele. E olha que Isaque poderia ter um monte de coisa na cabeça dele, porque ele era empresário, ele tinha muita coisa, tá certo? Ele tinha a herança do pai que ele herdou, ele tinha tanta preocupação na cabeça. Mas quando ele projetou um sonho, eu quero ser pai. Ele orou todos os dias. E diz a palavra que assim, e orou, e Rebeca concebeu e deu à luz a 2 filhos. Parece rápido, né? Deu à luz a 2 filhos. Quem sabe quanto tempo ele orou pela esposa dele aí? Vamos ver se vocês estão bons de EBD. Diz a palavra, está inferido, tá? Diz a palavra que ele foi pai com 60 anos. Se ele casou com 40, quanto foi o tempo de joelho dobrado, batendo na porta todo dia? Senhor, eu quero, Senhor, eu quero... Todo dia, 20 anos. E agora eu posso falar o que foi que nesse congresso tocou no meu coração. Foi o testemunho da nossa irmã ali. Nayane, é isso? É. Nayeli.
Quando você estava aqui, eu falei com você no fim do culto, né? Ela deu um testemunho lindíssimo. Aquilo lá tocou no meu coração. Quando eu cheguei em casa, eu fui ler a palavra, eu falei, isso é algo que o Senhor colocou no meu coração. Porque ela contou a história da mãe dela, da vida dela. A mãe dela perseverou todos os dias, foi isso mesmo? Eu entendi certo, né? Todos os dias. E foi bonito a história que ela contou aqui. Aquilo tocou no meu coração. Foi um dia de congresso, igreja. Um dia de congresso. Um dia de intercessão e oração. E foi a mãe dela mesmo que projetou isso para a vida dela. Ela orou pela vida dela. Foi ou não foi? Pela vida dela. Eu quero ser mãe. Isaac disse, eu quero ser pai. Todo dia batendo na porta do Senhor. Eu quero ser, eu vou conseguir. Não tem palavra contra, não tem adversário, porque ainda que aquele juiz seja injusto, o justo juiz está no alto céu e vai revelar isso no nosso coração. Glória a Jesus! É isso, igreja. Vou falar um pouquinho do juiz, já que a gente já sabe que a história dessa viúva aconteceu. Pode passar. Onde que a gente tinha parado? 5. Pode pôr no 5. Não, Mateus não. Lucas 18, 5. Aí, esta viúva está me aborrecendo. Quem que está falando isso agora? É o juiz. Esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela deixe de me importunar. Ele amava essa mulher? Por que ele resolveu a causa dela? Só para ela parar de importunar ele. Tem gente que vocês vão encontrar que é mais adversário do que o adversário de vocês. Mas é porque é a natureza dessa pessoa. Esse juiz era ruim. Estava no coração dele. Vocês acham que quem fez a Jezabel, vocês acham que quem fez a mulher de Acabe, Jezabel, você acha que quem fez ela foi o profeta Elias, que deixou ela ruim daquele jeito? Ela era ruim. Ela era ruim, ela era péssima. Sabe por quê? Porque ela foi maldosa também com Nabote. Não importa a pessoa. Não é porque era o profeta. É como esse homem. Não obedecia a homem nenhum, não tinha o temor de Deus. Ela não tinha o temor de Deus. Ela era ruim mesmo. E tem pessoa que é ruim. E você vai se deparar com essas pessoas ruins. Mas existe salvação para esse juiz também. Porque esse juiz também pode pensar assim, eu não temo a Deus. Eu vou fazer isso para essa mulher parar de me importunar. E eu não aguento mais. Por isso que Jesus, ele não compara esse juiz com um Deus, hein? Ele diz o seguinte, e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. É só para mostrar o seguinte... Porque ele revela assim, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Sim. Sabe o que ele está dizendo? Ele está fazendo referência de novo a Mateus 7, que ele diz o seguinte, depois que ele fala de pedir, abrir, ele fala assim, e qual pai... que quando um filho lhe pedir um pão, lhe dá uma pedra como pão? E qual pai que quando um filho lhe pedir um peixe, dá uma serpente para o teu filho? E qual pai que quando lhe pedir um ovo, dá um escorpião? Se vocês que são maus, aleluia, se vocês que são maus, geração incrédula, dão coisas boas aos seus filhos,
quanto mais o Pai Celestial que está no céu. Glória a Jesus. Esse é o nosso Deus, o justo juiz. Jesus, ele conta essa parábola com vários ensinamentos. E só para a gente encerrar a vida desse juiz, diga, há esperança para esse juiz. Você sabe por que há esperança? Porque ele está dizendo, eu sou assim. Ele está dizendo no começo, vamos lá, vamos ver para a gente entender a mensagem. Dizendo no 2, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem Deus temia, nem respeitava o homem. No 4, e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, quem que está dizendo isso? O juiz, ele reconhece que ele é ruim. Ele diz, ainda que não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça. Estão entendendo ou não? Ele mesmo reconhecia. Então eu pergunto para você, se você porventura, em nome de Jesus, reconhece em você que você tem algum defeito, hoje é dia de você se reconciliar com Deus, porque há esperança também para esse juiz iníquo. Esse injusto juiz pode também entender o que é o reino de Deus e a sua justiça. Esse juiz reconhece que ele é ruim, ele diz, eu sou assim mesmo, eu não tenho jeito. Eu não vou dar um testemunho de uma pessoa aqui, porque ela era muito íntima minha. Mas eu sei que quando eu falava com ela, ela falava assim, não tem jeito, eu sou assim mesmo, eu sou assim. E ainda cometeu um engano. Eu vou para o inferno. Ninguém precisa ir para o inferno. Aquilo pode ser um lugar desabitado dos seres humanos, porque aquilo é uma habitação feita para Satanás, os seus demônios, a besta, estão entendendo ou não? Mas ali não é lugar para o ser humano, porque é da vontade de Deus que todo homem venha se salvar, venha conhecer. É vontade de Deus que esse juiz também reconheça que ele é uma pessoa ruim, mas há esperança para ele também. Basta ele ter fé. Amém? Grupo de louvor pode subir. Pode subir, grupo de louvor. Eu já estou encerrando, a mensagem já foi lançada. Você já sabe o que tem que fazer. Pastor, eu fico imaginando essa viúva. Que sofrimento dela é? Sofrimento. Mas ela não desistiu. A palavra para você nessa noite é perseverar. A palavra diz que Ana de Elcana tinha uma adversária. Era Penina. Era adversária. A palavra diz, era a adversária. Mas ela subia no templo. Mas pena que ela subia uma vez por ano. Mas é por causa que naquela ocasião é assim. Você não precisa esperar o próximo congresso de intercessão. Tenha uma vida de oração com o Senhor. Naquele dia ela orou. Naquele dia ela não murmurou. Naquele dia ela dobrou o joelho. Naquele dia ela perseverou. E diz a palavra, e Ana perseverou orando ao Senhor. Perseverou. E quando você persevera, meu irmão, eu fico imaginando a viúva, debaixo de chuva, todo dia, fazendo o mesmo caminho, indo e tendo não, mas a palavra no coração dela é uma palavra que também você já ouviu, que está em Salmo 126, aquele que anda com a preciosa semente, é a fé, meu irmão,
é a fé que Jesus Cristo disse. A preciosa semente é a fé que você tem que ter no justo juiz. Ele moverá céus e terra, ele fará com que o ímpio se converta, ele fará todas as coisas pela sua causa, mas persevere, porque ela com certeza declarou na vida dela essa palavra: aquele que anda carregando a preciosa semente, andando e chorando, sem duvidar. A dúvida é contra a fé é o firme propósito, a certeza das coisas que não podemos ver e que nós esperamos em Cristo Jesus. Sem duvidar, ela voltará alegre, carregando os seus feixes. Aleluia, levante aplaudindo o Senhor, cante conosco, aleluias.